Embraer AMX A1. O AMX-A1 é uma aeronave ataque, apoio aéreo e de reconhecimento tático capaz de realizar operações de baixo nível a alta velocidade subsônica, operando a partir de pistas improvisadas, e possui uma baixa visibilidade, detectores de infravermelho e radar. Em junho de 1977, a Força Aérea Italiana emitiu um requerimento para um substituto de seus caças Fiat G91Y e Lockheed F-104 em missões de ataque e reconhecimento. A empresa Air Italia, mais tarde Alenia, trabalhara no conceito semelhante desde 1973 e, para dar resposta ao requerimento da Força Aérea Italiana, juntou-se à Aermatch em 1978 num projeto que designou por Air Italia Match Experimental, o AMX. Já na América Latina, o Ministério da Aeronáutica e a Força Aérea Brasileira, a FAB, solicitavam à Embraer o desenvolvimento de um avião de ataque ao solo mais avançado que o Aermatch EMB-326 Chavante, já que nesse período a Embraer produzira 182 Chavantes, o que lhe proporcionara a experiência no campo da aeronáutica militar. Em 27 de março de 1981, o governo italiano e o governo do Brasil concluíram um acordo de requerimentos conjuntos para as aeronaves, e a Embraer foi convidada a se juntar ao programa em julho do mesmo ano. Com esta parceria, a Embraer ficou responsável, além da montagem das unidades para a FAB, absorver o conhecimento para o desenvolvimento e produção dos conjuntos e componentes do sistema de acionamento dos trens de pouso da aeronave. Na Força Aérea Brasileira, o AMX é designado como A1, tendo duas versões, o A1A para a versão com um assento e A1B para a versão com 2 assentos. Na Itália, ele tem o apelido de Ghibli, e as aeronaves de assento único foram designadas como A11A. O primeiro AMX brasileiro foi entregue à FAB em outubro de 1989. A sua introdução teve um grande impacto a nível operacional, principalmente devido ao salto tecnológico que representou. Em 2003, a Embraer Defesa e Segurança, EDS, entregou aeronaves modernizadas que contou com equipamentos com novas tecnologias, como Hands Up Display, o HUD, rotas, MFD e o radar RWR. O programa de modernização do governo planejou um investimento de aproximadamente 400 milhões de dólares ao longo de 5 anos para a modernização de 43 caças AMX-A1. Entretanto, em 2016, com a crise econômica e política no Brasil, o governo brasileiro obrigou o Ministério da Aeronáutica a cancelar a modernização do AMX. Das 43 aeronaves previstas, apenas 3 foram entregues à FAB totalmente modernizadas. A configuração do AMX é de uma aeronave convencional com asas altas enflechadas e um designer simples, de aparência limpa. A estrutura da fuselagem foi quase toda projetada em alumínio aeronáutico, com pequenas partes em aço. As tomadas de ar do motor foram posicionadas na parte mais alta da fuselagem, na raiz das asas, reduzindo a possibilidade de dano por ingestão de objeto, um posicionamento que otimizava o voo de alta velocidade subsônica. Para maior controle em baixas velocidades, fundamental para o pouso curto, as asas possuem slats em todo o bordo de ataque e os flaps são grandes e de fenda dupla. O AMX possui cabine com maior visibilidade, maior espaço interno para sistemas eletrônicos, suporte dedicados para mísseis ar-ar, conceitos de manutenção tipo LRU, asa alta para facilitar a instalação de cargas externas e conceitos modernos de sobrevivência. A aeronave AMX-A1 possui 13,23 metros de comprimento, 8,87 metros de envergadura, 4,55 metros de altura, com peso livre de 6.730 kg e, quando carregado, comporta até 13.000 kg no total.
Possui ainda um motor turbofan Rolls-Royce Spey 807, o que permite obter um repuxo de quase 5.000 kg-força, chegando à velocidade máxima de 1.020 km por hora, perfazendo até 3.300 km de distância e operando a 13.000 metros de altura. Com relação ao seu armamento, o AMX-A1 brasileiro possui 2 canhões de 30 mm DEFA 554, um de cada lado do nariz, 2 mísseis Arar AIM-9 Sidewinder ou MAA-1 Piranha acoplados nos trilhos das pontas das asas. Comporta até 3.800 kg de carga bélica em 5 pontos, incluindo bombas de emprego geral e bombas guiadas por laser, mísseis ar-superfície, foguetes e pods de reconhecimento. O batismo de fogo dos AMX foi através dos esquadrões italianos, que voaram 252 missões de combate sobre o Kosovo em 1999, como parte da Operação Forças Aliadas, sem nenhuma aeronave perdida. Desde a sua entrada em operação em 1988, o AMX provaria suas qualidades. No entanto, isso não foi suficiente para evitar o seu fracasso comercial, evidenciado pela redução das encomendas por parte do Brasil e da Itália, e o fracasso das tentativas de exportá-lo. No final, ambos os países reduziram o número total de aeronaves em produção. Entretanto, as aeronaves AMX-A1 são essenciais na visibilidade territorial em ataques e reconhecimentos, operando até mesmo em pistas curtas e complicadas. Ao passo que a modernização foi posta em prática pelo Brasil, as aeronaves A1 deixaram de ser simples. Todavia, por sua vez, o governo cancelou os investimentos com a crise econômica e política, que continua a desmembrar a nação, prejudicando no pareamento dos equipamentos militares brasileiros com o cenário internacional atual.